Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Qual é a sua zona de conforto? Onde você se sente tranquilo, feliz, sem medo? Onde você descansa em paz? O texto do Antigo Testamento fala do dia em que Moisés fez sair água de uma pedra. Precisamos olhar para o que estava acontecendo com o povo naquele momento. Moisés havia tirado o povo do Egito e eles estavam indo em direção ao Monte Sinai, onde Deus apareceria a Moisés e o povo também prestaria culto a Deus. No capítulo 16 do livro de Êxodo, nós vemos que o povo estava em uma região chamada Elim. Era um lugar de fartura, tinha água abundante, tinha comida, o povo descansava na sombra dos coqueiros, mas eles tiveram que sair dali. Ali ainda não era a terra prometida. Eles tinham que ir para o Monte Sinai. Só que para chegar ao Monte Sinai, eles precisavam passar pelo deserto de Sin, que ficava entre Elim, um lugar de fartura, e o Sinai, o lugar da adoração. Lá no deserto, o povo começou a murmurar, que estava com fome. Eles disseram: quem dera tivéssemos ficado no Egito e morrido pela mão do Senhor, quando estávamos sentados junto a panelas de carne, comíamos pão à vontade. Pois vocês nos trouxeram a este deserto, a fim de matarem de fome toda a multidão. Eles estavam murmurando porque não havia comida no deserto. Não haviam levado comida suficiente e esta já havia acabado. No deserto de Sin, não havia água. E mais uma vez, o povo começou a murmurar contra Moisés, contra Arão e contra Deus. Dê-nos água de beber, disseram eles. E Moisés respondeu: por que vocês estão discutindo comigo? Por que estão tentando o Senhor? Como um alerta, o livro de Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16, se refere a esse acontecimento da seguinte maneira: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Esse texto também Jesus usa para refutar o diabo nas suas tentativas de fazê-lo cair. Nós ouvimos isso já na última pregação, no último domingo. Ainda em Deuteronômio, alguns capítulos adiante, novamente nós temos um alerta. Em Massá, provocaste muito a ira do Senhor. E o Salmo 95, o Salmo que nós cantamos, parte nós o ouvimos sendo lido, é ainda mais enfático, considerando aquilo que ocorre na natureza humana quando o ser humano ignora a presença de Deus, o relacionamento, quando ele ignora o cuidado e o amor de Deus. O Salmo diz o seguinte: não endureçais o coração como em Meribá. O povo havia endurecido o seu coração. Eles não estavam reconhecendo que Deus é quem estava proporcionando tudo a eles. O povo de Deus estava murmurando, dizendo que era melhor ter ficado no Egito, mesmo que lá eles eram escravos. Pelo menos lá eles tinham carne, tinham pão à vontade. Essa era a zona de conforto deles, a abundância de comida que eles tinham, mesmo que isso significasse escravidão. Assim como o povo de Israel, nós também vivemos uma peregrinação. Aqui neste mundo nós somos peregrinos, mas nós somos libertos por Deus de um império que nos escravizava, o pecado, o diabo. E agora nós vivemos na expectativa da terra prometida. No caso, a Nova Jerusalém,
o novo céu e a nova terra que Deus nos promete. Então nós podemos nos comparar ao povo que estava naquele momento no deserto. Enquanto estivermos aqui neste mundo, nós estamos nesse deserto, saindo da nossa zona de conforto, pecado, a escravidão, e indo em direção ao lugar onde nós adoraremos a Deus. Poderíamos dizer o Monte Sinai, a terra prometida. Então, nessa peregrinação, aqui neste mundo, nós vamos passar por momentos que podem ser comparados a Elim, um lugar onde há fartura de alimento, de água, onde há sombra, onde há descanso. Na nossa peregrinação, aqui neste mundo, nós somos tentados a nos confortar com a situação. Quando estamos bem de saúde, quando estamos bem financeiramente, quando a família está unida, quando a família está feliz, nós estamos em uma zona de conforto. É ali que nós queremos ficar, porque ali é bom, ali é agradável. E muitas vezes nós ignoramos a Deus. Os nossos pecados também se transformam em uma zona de conforto para nós. Está bom, é prazeroso o pecado. Ele nos alegra, ele nos dá uma alegria momentânea. Mas para chegarmos à terra prometida, para chegarmos na eternidade com Deus, é preciso deixar para trás esse conforto, que é temporário, e passar por lugares como Refidim, que é deserto, que tem escassez. Refidim, essa palavra Refidim, que é o lugar onde o povo estava, significa preparar cama, revigorar ou ter a força restaurada. Pode também significar cura. É um lugar de escassez. É onde nós saímos da nossa zona de conforto, onde os prazeres não são achados. Há somente aflição, perseguição e qualquer outra coisa que possa tirar a nossa paz. E aí muitas vezes vem a reclamação. Como nós lidamos quando passamos por momentos assim, por desertos? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite a escassez? É o que muitas vezes nós nos perguntamos. Nós murmuramos contra Deus, colocando em dúvida a sua presença e a sua bondade. O povo de Israel fez isso. Será que Deus está no meio de nós? Muitas vezes no sofrimento nós nos questionamos assim também, duvidamos da presença de Deus. Mas Deus nos tira dessa zona de conforto, o nosso pecado, para nos restaurar, para nos curar. Ele nos chama ao arrependimento, Ele nos chama a abandonar o nosso pecado. Aquilo que trazia conforto, aquilo que trazia prazer, deve ser deixado para trás. Devemos nos preparar para entrar na terra prometida. Através das provações, Deus então restaura as nossas forças e a nossa fé. Como Paulo diz aos Romanos, nas aflições produzem a perseverança. A perseverança produz esperança. Você se revolta com Deus diante do primeiro sinal de desconforto? Nós repousamos muitas vezes no conforto da situação em que vivemos. Mas quando Deus nos tira dessa zona de conforto, Ele quer mostrar que o verdadeiro repouso está nele, está em confiar nele e não na situação da nossa vida. A narrativa de Êxodo, no capítulo 17, nos capítulos anteriores, esse povo viu Deus enviar pragas para o Egito para que eles fossem libertos. Esse povo também atravessou com pés secos o Mar Vermelho. Esse povo viu Deus transformando as águas amargas de Mará em águas boas para se beber.
Esse povo viu Deus provendo alimento para eles através do maná e através das codornizes no deserto. Este povo, com certeza, já deveria conseguir confiar em Deus diante das situações adversas deste mundo. Você reconhece que Deus já deu provas da sua fidelidade na história da salvação? E na sua história pessoal, Deus já o socorreu alguma vez no passado? Muitas vezes nós caímos no mesmo erro daquele povo no deserto. Ao primeiro sinal de problema, esquecemos de tudo aquilo que Deus fez e faz por nós. Imediatamente nós achamos que Deus deve estar em prontidão, assim como um garçom que a gente chama, ele já vem nos atender na mesa. Nós demonstramos que a nossa confiança está na situação e não em Deus. A minha segurança está no conforto, na estabilidade financeira da família, ou seja lá no que for. Se Deus falha, me revolto. Paulo diz aos Filipenses: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Destaque para esta frase. Paulo segue dizendo: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. O verdadeiro descanso é o repouso em Deus, confiar em Deus. O apóstolo Paulo entendeu isso. E ele termina dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Com essa frase, que muitas vezes é tirada do seu contexto, Paulo não está dizendo que Deus dará vitórias, que todas as conquistas aqui neste mundo serão dele, ou que em qualquer empreendimento em que ele colocar a mão, ele vai se sair bem. Não é isso que Paulo está dizendo com tudo posso naquele que me fortalece. Ele está dizendo que em qualquer situação, seja escassez ou seja diante da abundância, é em Deus em quem ele confia. Ou seja, o seu conforto está em Deus e não na situação que ele está passando. Ele tem paz na perseguição e ele tem paz quando não há perseguição. Aos Romanos, no capítulo 5, versículo 1, ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos paz com Deus por meio da fé, não pelo que nós temos ou pelo que nós passamos aqui neste mundo. Não é a situação que nos traz paz, mas Deus. Por isso, tudo posso naquele que me fortalece. E continuando, Paulo diz que nos gloriamos nas tribulações. Muitas vezes nós esquecemos de Deus durante a tribulação, mas Paulo diz que nós devemos nos gloriar, se alegrar na tribulação, sabendo que essa tribulação vai produzir perseverança em nós. E essa perseverança vai produzir experiência. Nós passamos por momentos de tribulação, saímos de momentos de tribulação, voltamos para momentos de tribulação. A vida do ser humano é um eletrocardiograma, cheia de altos e baixos. A vida não é paz completa aqui neste mundo. Jesus não prometeu paz aos que o seguirem. Ele disse, muito pelo contrário, se você quer me seguir, tome a sua cruz. Esse tomar a cruz é confiar em Deus, manter a fé firme em Deus, mesmo diante da tribulação. Tudo posso naquele que me fortalece. Quando vierem os altos e baixos da nossa vida, nós podemos repetir este versículo de Paulo aos Filipenses. E diz Paulo ainda que a esperança não nos deixa decepcionados. E por que ela não nos decepciona? Paulo diz, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. É este amor de Deus que nos dará paz diante
da perseguição, diante da tribulação. Então, enquanto nós estivermos passando pelo deserto de Refidim, ou seja, pelas provações, pelas aflições aqui neste mundo, pela escassez, temos que ter em mente que Deus está usando a situação para mudar o nosso coração. Ele está nos tirando da nossa zona de conforto e nos colocando à prova, para que possamos aprender a descansar nele e não na situação, não nos nossos bens. Por causa da dureza do coração do povo, Moisés mudou o nome daquele deserto de Refidim para Massá e Meribá. Massá significa julgamento, provação, teste. Deus estava testando o povo. E Meribá significa conflito, contenda, porque ali o povo murmurou contra Deus e contra Moisés. O povo questionou se Deus realmente estava entre eles, porque pela situação não parecia. Parecia que Deus havia abandonado eles. Parece que Deus havia os deixado ali para morrer. Quantas vezes nós murmuramos da mesma maneira? Será que Deus nos abandonou? Será que Ele quer um mal para nós? E assim nós colocamos Deus à prova. Paulo diz que as provações aprimoram o caráter e produzem esperança. Você está disposto a confiar em Deus nas provações? Como que Deus está moldando a sua vida? Onde está a sua esperança? Em Deus ou na situação? O mesmo povo que viu a libertação do Egito, viu o mar vermelho se abrir, viu Deus o sustentando com o maná, com as codornizes, é o povo que questiona: está o Senhor no meio de nós? Enquanto está debaixo da coluna de nuvem, que faz sombra para eles durante o dia, depois de terem comido o maná pela manhã, é um povo de coração duro. Você já acusou Deus de te abandonar? Já questionou onde está Deus? Ao primeiro sinal de dificuldade? Lembre-se que Deus é fiel. Ele já demonstrou a sua presença na história de Israel, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Lembre-se daquilo que Ele já fez na sua história. Você é capaz de lembrar-se da fidelidade de Deus? Traga à memória todas as coisas boas que Deus lhe deu. Nós tentamos a Deus, nós o testamos. Por que colocam o Senhor à prova? Foi o que Moisés disse àquele povo. Quando nós colocamos condições para reconhecer a existência de Deus, ó Deus, se Tu existe, manda-me um sinal. Isso é colocar Deus à prova. Quando nós colocamos condições para reconhecer a presença, o cuidado de Deus, isso é colocar Deus à prova. Se só confiamos no cuidado de Deus quando nós estamos empregados, estamos confortáveis, quando temos fartura, nós confiamos na situação, não em Deus. E essa atitude rebelde nos afasta de Deus. Expressa que nós não confiamos nele, mas confiamos na situação. Deus provou a sua presença lá em Horebe. Provou a sua presença através de Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então, na encarnação, na morte, na ressurreição, na ascensão de Jesus, nós temos a promessa da sua presença. Eis que estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Foi o que Jesus disse aos seus discípulos antes de subir ao céu. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. Emanuel significa isso, Deus conosco. E através do Espírito Santo, Deus está com o seu povo. Paulo fala sobre essas verdades em Romanos, no capítulo 8. O Espírito habita em nós, nos adota como filhos e filhas de Deus, nos guia e nos transforma. O Espírito Santo é quem guia a nossa vida. É Ele quem guia na direção da paz, do conforto, mesmo diante da tribulação. E é Ele quem intercede por nós. Mesmo se o momento for de crise,
de tribulação, não deixe de cantar como nós cantamos. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta. Deus não nos deixou órfãos. O seu Espírito está conosco. O Senhor está no meio de nós. Amém.